Boas alunos, professor Everton aqui com mais um vídeo para vocês. Um vídeo que vocês pediram que eu fizesse uma revisão sobre o assunto de retas paralelas cortadas por uma transversal. Tá? Tocamos nesse assunto quando eu estava falando de triângulo, né, caso de congruência, e quando eu comentei que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180, tá? Antes de demonstrar essa relação para vocês, eu tenho que falar um pouquinho de retas paralelas cortadas por uma transversal, que é o pré-assunto antes de falar das somas dos ângulos internos. Então, primeiramente, vamos começar com a definição de retas paralelas. As retas paralelas não se cruzam. Na figura abaixo, representamos pela letra R e S, ou seja, na geometria, quando a gente vai simbolizar retas, o desenho, né, de retas, embora seja uma coisa infinita, mas a gente faz um esboço e fala, isso aqui é uma reta, nós nomeamos com letra minúscula do nosso alfabeto. Então, nesse caso aí, a gente chama de reta R, reta S. O fato de serem paralelas é porque elas não se cruzam, ou seja, não há nenhum ponto em comum entre elas, um ponto de interseção, um ponto que elas passam em comum, tá? Essa é a definição de paralelismo. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Uma reta é transversal a uma outra se possui apenas um ponto em comum. Então, a reta T, ela é transversal à reta R, porque ela vai cortar a reta R em um único ponto. Duas retas paralelas RS, se forem cortadas por uma reta T, transversal às ambas, formará ângulos como representados na figura abaixo. Então, quando uma reta é transversal à outra, gera 4 ângulos. Vocês podem ver aí que eu tenho na parte da reta R, ABCD, na parte da reta S, EFGH. Tudo bem? Bem, e existem umas relações, umas correspondências e umas características para esses ângulos. Na figura, os ângulos que representam a mesma cor são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Então, como podemos observar aqui, o A e o C, eles são opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice, como vimos na matéria do segundo bimestre, eles são congruentes. A mesma coisa o D e o B, eles são opostos pelo vértice. O E e o G e o F e H, eles também são opostos pelo vértice, logo vão ter a mesma medida. Bem, a soma de dois ângulos consecutivos é igual a 180 graus. O que quer dizer ângulo consecutivo? O A com o B, o B com o C. É tipo assim, vai desenhando o ângulo A e o ângulo B, vai passando. Se eu somar os dois, vai dar exatamente 180 graus. Aí vai do B para o C, do C para o D, sempre 2 a 2. Tá? O E para o F para o G, e assim consequentemente. A soma desses ângulos sempre vão dar 180 graus, ou seja, eles são suplementares. Tá? Pares de ângulos recebem nome de acordo com a posição que ocupam em relação às retas paralelas e à reta transversal. Sendo assim, os ângulos podem ser correspondentes, alternos e colaterais. Vamos ver como cada um desses se posiciona nas retas paralelas cortadas por uma transversal. Ângulos correspondentes. Dois ângulos que ocupam a mesma posição nas retas paralelas, desculpa de ter reta duas vezes, nas retas paralelas, são chamados de correspondentes. Eles apresentam a mesma medida, ou seja, ângulos congruentes. Os pares de ângulos com a mesma cor representados abaixo são. Então, olha só, temos posição. Temos o lado direito e o lado esquerdo. Do lado direito, acima da reta, eu tenho o ângulo A, e acima da reta S eu tenho o ângulo E. Ou seja, eu tenho o ângulo A e o ângulo E que estão acima das retas, estão no lado esquerdo, então eles são correspondentes. Consequentemente, eles têm a mesma medida. A mesma coisa para o B. Olha o B.
e o F estão acima da reta e ambos estão na direita em relação à reta transversal. Então, eles são correspondentes e têm a mesma medida. A mesma coisa vai acontecer com D e com H, só que agora estão na parte de baixo da reta, D e H estão na parte esquerda, C e G estão na parte direita. Ok? Ângulos alternos são pares de ângulos que estão localizados em lados opostos da reta transversal. São chamados de alternos. Esses ângulos também são congruentes. Os ângulos alternos podem ser internos, quando eles estão entre as retas paralelas, e externo, quando estão fora das retas paralelas. Então, alternos e internos. Eu tenho que olhar para a faixa que está entre as retas paralelas, lembrando que alternando. Então, um vai estar no lado direito, o outro vai estar no lado esquerdo. Então, eu tenho D e F, são alternos internos, ou seja, eles têm a mesma medida. C e E, eles têm a mesma medida também, porque eles são alternos internos, tá? Um exemplo assim, imagine que eu passe essa figura numa questão e pergunte, considere o ângulo D e considere o ângulo E. O que pode se afirmar desses dois ângulos? Bem, o que podemos afirmar é uma coisa só, que a soma do ângulo E com o ângulo D resulta exatamente em 180 graus. Eles são suplementares. Ah, professor, por quê? Como isso? Bem, deixa o D do jeito que está. O C e o E, eles são o quê? Alternos internos. Então, significa que eles têm o quê? A mesma medida. Se somado C com D dá 180, e o C tem a mesma medida do E, então a medida do D com E vai dar o quê? 180 graus. Alternos externos. Alternos externos são aqueles que estão na parte exterior, mas continua seguindo a ideia de lados opostos, um na direita, outro na esquerda. Então, o A com o G e o B com o H, eles têm a mesma medida, são congruentes. E ângulos colaterais são os pares de ângulos que estão no mesmo lado da reta transversal. E a importante característica é que a soma deles resultam em 180. Estão do mesmo lado da transversal. Ou seja, eu tenho C e o E. Desculpa, eu tenho D e o E. Eles estão do mesmo lado da transversal, ou seja, do lado assim, referência do lado esquerdo, e eles são suplementares, tá? A mesma coisa o C e o F, eles são colaterais internos. Agora, os colaterais externos, o A e o H, e o B e o G. Só tem um caso, tá? Em que você ter duas retas paralelas cortadas por uma transversal, quando essa transversal passar, vai formar 4 ângulos iguais, é se essa reta transversal for perpendicular. Ou seja, quando ela passar pelas retas, vai formar ângulos de 90 graus. Tirando isso, tirando esse caso particular, tá? Sempre vai formar ângulo agudo e ângulo obtuso. Aí agora vai aquela consequência, aquela jogada rapidinha para você meio que pegar, né, o pulo do gato, caso você não queira decorar esses nomes. É sempre assim, tirando o caso particular, que vai acontecer do ângulo de 90 graus para cada, sempre vai formar um ângulo agudo e um ângulo obtuso, tá? Então vai ter sempre 4 ângulos obtusos, 2 em cima, 2 embaixo, sendo oposto pelo vértice, e 4 ângulos agudos, do mesmo jeito. E é sempre assim, os 4 ângulos obtusos para retas paralelas, tá? Se as retas não forem paralelas, isso não funciona, que eu vou falar. Para retas paralelas cortadas por transversais, os 4 ângulos obtusos são iguais, congruentes, e os 4 ângulos agudos são congruentes, tá? Tem a mesma medida. Então, essa aí é a pequena revisão que vocês pediram que eu fizesse de ângulos, retas paralelas cortadas por transversais. Aí agora, só para ter uma visualização dinâmica, eu tenho aí 2 retas paralelas cortadas por transversais. O que eu vou fazer aqui, ó, é movimentar e você vai perceber que não muda, ó. As retas são paralelas, ó.
Então, não importa o quanto eu inclinar uma, por ser paralela, a outra vai ter a mesma inclinação, tá? E você pode perceber que os ângulos, ó, são os mesmos. Não importa. E se eu aproximar também, ó, continua sendo a mesma coisa, tá? Então, não importa o quão próximas estejam as retas paralelas, e não importa a inclinação dessas retas paralelas, sempre vai ter essa correspondência. Os ângulos obtusos vão ser sempre iguais, os ângulos agudos vão estar sempre iguais, ok? Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, fala comigo, tá? E o próximo vídeo vai ser sobre uma revisão de triângulos, como classificá-los em relação aos lados, em relação aos ângulos, e eu vou demonstrar para vocês que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre vale 180 graus, ok? Até a próxima e lavem sempre as mãos.